Ok, bom dia a todos. Vamos continuar então com nossos estudos sobre tópicos de álgebra comutativa. E hoje a gente vai começar um novo capítulo, né? Vamos estudar os módulos sobre um anel comutativo, tá? Bom, então, neste capítulo, né, A vai denotar um anel comutativo com unidade, certo? Tá. É, então, a princípio, né, que é um módulo? Um módulo, ou um amódulo, né, certo? Onde a gente está enfatizando o anel A, vai ser um grupo abeliano, certo? M, equipado com uma adição, né? Juntamente com uma multiplicação por escalares, ou seja, uma operação externa do produto cartesiano A vezes o M, com valores sem M, a gente vai denotar dessa forma, né? A cada par ordenado a M, vamos fazer corresponder o ponto A, M, que a gente denota A ponto M ou simplesmente AM, né? Com as seguintes propriedades. A vezes M mais N é AM mais AN. A mais B vezes M igual a M mais BM, né? Onde A e B são escalares, M é um elemento do módulo, né? E se a gente multiplica o escalar A pela multiplicação de o escalar B com M, isso aí vai ser a mesma coisa que primeiro multiplicar dentro do anel AB e depois, né, agir esse elemento sobre M, tá? E a última, Parece um pouco a ideia de ação, né? como é? Lembra um pouco a ideia de ação, né? Sim, sim. Isso aqui, na verdade, é uma extensão da ideia de espaço vetorial, tá? Se você trocar o anel com, com um corpo, seria exatamente a definição de um espaço vetorial, tá certo? Olha, e a última propriedade é que a ação de 1 com M vai ser igual a M. Você falou ação, não é isso? Isso. Tá, sim, exatamente. Vai ser uma ação. Uma ação com duas propriedades a mais, certo? Ok. Aham. Tá, então, vamos ser específicos aqui, né? Vamos escrever, né? Ok. Então, para nós, A vai ser um anel que vai estar fixado, né? Como sempre, um anel comutativo com unidade, certo? Anel comutativo. Tá. Então, um A módulo, né? Ou um módulo sobre A vai ser um grupo abeliano, né? Módulo M é um grupo abeliano a princípio, então ele já vem equipado, né, com uma estrutura aditiva. E como é usual, essa operação a gente denota com mais, né? Certo? Agora, além disso, ele vai estar equipado, ou tem outra operação, juntamente com uma operação externa, né? Nesse caso vai ser definida, né, no produto cartesiano do anel com esse grupo abeliano com valores no grupo abeliano, né? Essa operação aqui a gente denota assim um ponto, né? Tá? Ok, então no lugar da gente escrever, ou seja, o usual seria escrever dessa forma, né? Como é uma operação, certo? A gente denotaria dessa forma, né? Ponto AM, né? Mas ninguém escreve dessa forma, né?
Então, a notação que a gente usa é isto aqui, né? A.M, né? E muitas vezes a gente simplesmente vai escrever AM, tá? Ok, essa operação externa, ela vai ter, ou vai satisfazer as seguintes propriedades, né? Primeira propriedade é que a ação de A com a soma de dois elementos desse grupo abeliano, né? Vai ser A vezes M mais A vezes N, né? Qualquer que seja o escalar, né? Os elementos do anel, nesse contexto, vão ser chamados de escalares, certo? E para todo par de elementos M e N, né, do grupo abeliano. Segunda propriedade, que se você soma no anel A mais B, né, e multiplica externamente por um elemento de M, né, você pode distribuir, né, dessa forma, A vezes M mais B N, certo? Ok, qualquer que sejam A e B, elementos dentro do anel, certo? Desculpa. Sim, mas aqui eu escrevi N. Tem que ser M. Né? E para todo M, elemento de M. Ok. Terceira propriedade, né? Terceira propriedade é que se você multiplica externamente um elemento, um escalar, né, com BM, certo? Um escalar A, escalarmente, com esse produto escalar de B com M, você é a mesma coisa que multiplicar primeiro no anel, né, essa multiplicação no anel, né, com M, ok? Isto aqui vale também para todo par de elementos do anel, certo? E para todo elemento M de M, certo? E a quarta propriedade é que 1, né, vezes M é igual a M, certo? Então, como você falou, essas duas propriedades, essas duas últimas propriedades, aliás, né, definem uma ação, certo? Seria uma ação por causa dessas duas, e por causa das duas primeiras, seria uma ação linear, tá? Então seria uma ação do tipo linear, tá? Ok, então isso aí é um módulo, né? Certo? Um grupo abeliano juntamente com uma operação externa que satisfaz essas propriedades aí. Ok, então, né, vamos ver alguns exemplos de módulos, né? Como já falado, né, isto aqui vai ser uma generalização de espaço vetorial. Então, se K é um corpo, digamos, né, se K representa um corpo, então todo espaço vetorial sobre K tem que ser um K-módulo, né? Todo K espaço vetorial, vetorial é um K-módulo, ou módulo sobre K. É um K-módulo, ok. Tá. Então já temos, né, muitos exemplos, nesse caso aqui os espaços vetoriais. Porém, existem outros exemplos, né, que não são espaços vetoriais. Por exemplo, se você considera um grupo abeliano qualquer, né, se M é simplesmente um grupo abeliano, né, vamos colocar assim, M mais é um grupo abeliano, então esse grupo abeliano tem uma estrutura natural de módulos sobre os inteiros, tá? Então vamos escrever aqui. Então M é um Z-módulo, um módulo
sobre os inteiros, certo? E a gente, para isso, né, a gente tem que definir uma operação externa, né? Como a gente vai definir essa operação externa, essa ação linear, certo? De Z nesse grupo abeliano como? Bom, a gente pegar aqui um inteiro, digamos, n, né? E um elemento do módulo, vou colocar aqui um x, certo? Um elemento do módulo. E vamos definir a ação de n em x. Tá, então como a gente vai definir isso daqui? Na verdade, isso daqui é uma definição indutiva, né? Então, por exemplo, primeiro, quando n é maior que zero, quando n é maior que zero, né? Quando n é positivo, você define como sendo a soma de x com ele mesmo n vezes, tá? X mais x mais x, n vezes, certo? N vezes. Tá? Isso aí pode ser definido, né, formalmente de maneira indutiva, né? Você define primeiro n agindo em x, como o próprio x, né? E então a hipótese indutiva de que está definido para n menos 1, então define para n, certo? Como n menos 1x mais 1x, certo? Ou mais x. Ok, então, se n é zero, você vai definir como sendo o elemento zero desse grupo abeliano, né? Quando n é menor que zero. Ok, desculpa, quando n é zero. Quando n é zero, tá? Quando n é zero. E quando n é menor que zero, né? Então, menos n já seria positivo, né? Então você vai definir menos n agindo sobre x, certo? Ok, sobre menos x, aliás, né? O elemento oposto aditivo de x, então menos nx, certo? Ou seja, sendo mais específico, né? Então, no caso, quando n é negativo, né? Então, n vezes x, isto aqui é definido como sendo a soma do elemento menos x, o elemento oposto, né? Elemento oposto que está dentro do grupo, que é um grupo abeliano. Aí você vai somar ele, quantas vezes? Menos n vezes, certo? Menos n vezes. Vamos colocar aqui parênteses, menos n vezes, né? Como n é negativo, então menos n vai ser positivo, né? Ok? Então, não é difícil ver, né, um exercício assim de rotina, que realmente todo grupo abeliano, juntamente com essa ação linear, que essa ação é linear e, portanto, é um Z-módulo, tá? Então, qualquer grupo abeliano agora pode ser visto como um Z-módulo, ok? Muito bem, deixa eu ver aqui outros exemplos. Sim, outro exemplo aqui, vamos colocar, deixa eu ver aqui, exemplo 3. Olha, vamos considerar um ideal, seja A, um ideal dentro do nosso anel, né? Dentro do nosso anel A, certo? Ok, então o anel quociente, né? O anel quociente tem estrutura natural de A módulo. Vamos colocar aqui, tem estrutura natural de módulo sobre A.
Bom, como ele é um anel quociente, como ele é um anel, né, então ele já tem, né, sua operação aditiva, né, que a gente definiu na soma de classe a classe dos representantes. Então ele já é um grupo abeliano. Então o que está precisando é definir uma estrutura, uma ação linear, né, do anel sobre esse anel quociente, né, ok? E como a gente vai definir isso daqui? Então, qual vai ser a ação de R sobre uma classe? Bom, as classes, né, podem ser representadas dessa forma, né, πx, certo? Onde esse π é a projeção canônica, né, a projeção canônica de A no quociente, certo? Então, como você vai definir a ação desse escalar R nessa classe módulo A? Como sendo simplesmente a classe de Rx. Olha, o seguinte, esse R aqui é um elemento de A, e esse X também é um elemento de A. Tá? Então, esse produto aqui está sendo obtido dentro de A, né? Então, vai ser a classe desse elemento de A, ok? E aí você pode verificar que com essa ação, realmente uma ação linear, certo? E, portanto, o anel quociente tem uma estrutura de A módulo, ok? Muito bem. Ok. Sim. Definição de homomorfismos de A módulos. Tá, vamos anotar aqui. Muito bem. Definição. Agora vamos considerar dois M módulos, dois A módulos, sejam MN, dois A módulos. Tá? Então, um homomorfismo de A módulos, né, ou um A-homomorfismo, certo? A-homomorfismo. A gente também algumas vezes chama homomorfismo linear, um homomorfismo entre esses dois módulos, M e N, né? Vai ser uma aplicação, vou chamar de φ, de M e N, que respeita a aditividade, a adição e a ação, ou seja, φ de x mais y vai ser igual a φ em x mais φ em y, ok? Para todo par de elementos x, y do domínio, né? Isso aí está indicando que vai ser um homomorfismo de grupos abelianos, né? Está respeitando a adição, certo? E além disso, vai preservar também o produto por um escalar. Toda vez que você considera o produto em M, de um escalar R por X, aplica φ, isto aqui vai ser a mesma coisa que multiplicar esse escalar vezes φx, só que dessa vez em N, tá bom? Tá ok? Então, para todo escalar R do anel e todo elemento X do módulo, ok? Muito bem. Então, por exemplo, no caso que A for um corpo, né, estaríamos no contexto dos espaços vetoriais. Então, o homomorfismo linear, né, sobre um corpo significa uma transformação linear. Portanto, essa definição que a gente acabou de dar seria uma extensão do conceito de
transformação linear, tá bom? Então, isso aí é a ideia de um homomorfismo ou um homomorfismo entre esses dois módulos, né? Um homomorfismo sobre A, ok? Muito bem. Agora, uma observação importante é o seguinte, né? A aplicação identidade, né? A identidade sobre um módulo, certo? Aplicação identidade, ou como a gente está denotando, identidade de M, né? Essa aplicação que vai de M para M é A linear, é linear sobre A. Ou seja, é um homomorfismo. Né? Isso aí é claro, né? Pela própria definição de identidade. Por um lado aqui vai ser x mais y, por outro lado x mais y. Então, trivialmente satisfaz essa propriedade. Então, vai ser A linear. E por outro lado, né? Por outro lado, se a gente considera dois homomorfismos de A módulos, digamos, de M em N e de N em outro módulo, vamos dizer P, né? Aqui então temos um homomorfismo φ e aqui um homomorfismo psi. Então a gente pode compor esses dois, certo? Psi composto com φ. Então, se φ e psi são alineares, né? Alineares, é fácil provar que essa composição também é alinear, tá? Então a composição psi composta com φ também é um homomorfismo. Tá? Então, moral da história, né? A identidade sempre é um homomorfismo, e a composição de dois homomorfismos alineares, né? O homomorfismos também é um homomorfismo, ok? Portanto, né? Portanto, se a gente denota, digamos, ou melhor, se a gente considera ou melhor, isso aqui vai definir, então, temos definido assim a categoria dos módulos sobre A, tá bom? Que a gente vai denotar dessa forma, tá? Então, temos assim a categoria dos amódulos, tá? Dos amódulos, né? Então, lembre-se que para falar de uma categoria, a gente precisa ter objetos. Então, nesse caso aqui, os objetos vão ser os módulos. E os morfismos, as flechas, vão ser, então, os homomorfismos de amódulos, tá bom? Então, os objetos são os módulos, vamos anotar aqui, né? Os objetos dessa categoria, tá? Os objetos são os módulos sobre A, né? São os amódulos, que nós estamos denotando M, N, P, mas poderíamos denotar de outra forma, X, Y, né? Toda essa classe formada por amódulos, certo? Tá. E, dados dois amódulos, a gente tem as flechas, né? Que formam um conjunto. Então, a notação usual é a gente denotar dessa forma, para indicar o conjunto de flechas dentro dessa categoria, né? Então, home de M em N vai denotar o conjunto das aplicações alineares de M para N, tá? Tal que φ é alinear. Alinear. Perfeito, então. Tá? Muito bem, então essa categoria a gente vai denotar dessa forma, né? Então vamos falar da categoria dos amódulos, certo? Nas aulas passadas
nas aulas passadas, a gente falou da categoria dos anéis comutativos, né? Nesse caso, os objetos serão os anéis comutativos e os morfismos serão os homomorfismos entre anéis comutativos, ou seja, aqueles que respeitam a adição, o produto e levam identidade em identidade, o elemento unitário do primeiro no elemento unitário do segundo, certo? Também falamos da categoria dos espaços topológicos, né? Exemplos concretos de categoria, certo? Onde os objetos serão os espaços topológicos e os morfismos, as aplicações contínuas, né? Vimos o spec, né? Como um funtor da categoria dos anéis comutativos para a categoria dos espaços topológicos. Então, agora estamos apresentando outra categoria, né? Nesse caso, fixado um anel comutativo com unidade, então estamos apresentando a categoria dos amódulos, que vamos denotar dessa forma. Então, os objetos vão ser os amódulos, certo? E as flechas vão ser, entre dois amódulos, vão ser os homomorfismos entre eles, certo? Os homomorfismos alineares. E por que realmente é uma categoria, né? É por causa dessas propriedades, né? Sempre a identidade é linear, certo? E além disso, a composição de dois homomorfismos ou dois homomorfismos lineares também é alinear. Por causa disso, então, temos assim uma categoria. Ok, e toda vez que a gente fala de uma categoria, temos o conceito de isomorfismo, tá? Então, de maneira geral, dentro de uma categoria, né, o que seria um homomorfismo? Um homomorfismo seria um morfismo dentro dessa categoria, né, de tal forma que exista um morfismo, né, recíproco, cuja composição dá a identidade. Mais concretamente, né, seja diretamente, né, um morfismo nesta categoria, né, φ M em N, um homomorfismo, ou seja, um homomorfismo linear, um aomomorfismo. Algumas vezes eu vou falar aomomorfismo, outras vezes homomorfismo linear. É a mesma coisa, tá certo? Homomorfismo, tá? Então, segundo a definição geral de isomorfismo, né, dentro de uma categoria, φ vai ser um aisomorfismo, se existe um homomorfismo de N para M, né? Dentro dessa categoria, então, nesse caso aqui, um ahomomorfismo, né? Tal que as respectivas composições sejam as identidades. Ou as composições sejam as respectivas identidades, quer dizer, φ composto com psi tem que ser a identidade em N, né? E psi composta com φ tem que ser a identidade sobre M, tá bom? Ok, isso aqui então é a definição de isomorfismo, né, que foi tomada da definição geral de isomorfismo dentro de uma categoria, tá certo? Então precisamos caracterizar os isomorfismos nessa categoria aqui, tá? Então, deixa eu ver aqui. Essa proposição vai dar a resposta. Se já fiz uma aplicação linear, né, alinear, as seguintes afirmações são equivalentes. Φ é bijetiva e Φ é um isomorfismo de módulos. Ok, então o que está dizendo aqui é que para você verificar que um homomorfismo alinear é um isomorfismo, é suficiente
provar que ela é bijetiva, tá certo? Isso aí, certo? Já aconteceu, por exemplo, no caso dos anéis comutativos. Né? Então aqui a gente vai ter uma propriedade semelhante. Vamos anotar aqui, proposição. Né? Seja φ de M em N um homomorfismo, o alinear. Tá? Então, φ é um isomorfismo de módulos, certo? Ou um aisomorfismo. A gente algumas vezes fala aisomorfismo ou isomorfismo de módulos, certo? Se somente sim, φ é bijetiva. φ é bijetiva. Tá? Então, a única coisa que você tem que verificar nesse contexto aqui para que uma aplicação alinear seja um isomorfismo, que ela seja bijetiva. E a prova é bem simples, né? Ok? Olha, a ida, digamos, é direta, né? Pela própria definição de isomorfismo. Olha, porque se φ é um isomorfismo, a definição está indicando que existe um homomorfismo, né? Cuja composição com φ são as respectivas identidades. Então, em particular, significa que psi tem que ser a inversa de φ. Tá? Então, pela própria definição, psi é a inversa. E se uma aplicação tem uma inversa, ela tem que ser bijetiva. Tá? Então, isto daqui é trivial, tá certo? Muito bem. Ok, agora, né, a volta, né? Suponhamos que φ é bijetiva, certo? Então, suponha que φ é bijetiva, né? É bijetiva. Muito bem. Então, para a gente, ela vai ter uma inversa, né? Então, existe a aplicação inversa, né? Então, existe isto aqui. Mas isto daqui apenas como função, por favor. Isto daqui é uma função, uma aplicação, certo? Então, para que φ seja realmente um isomorfismo, nós temos que provar que essa função inversa é alinear. Isso que a gente tem que mostrar, que ela é alinear, né? Porque se a gente mostra que essa inversa é alinear, certo? Então, estaríamos verificando a definição, porque, olha, φ vai ser um isomorfismo caso exista uma aplicação psi de N em M alinear, um homomorfismo, né? De tal forma que as composições sejam identidades. Isso aqui está indicando que psi necessariamente tem que ser a inversa. Então, está faltando mostrar de que a inversa também é linear, certo? Então, a gente tem que provar isso, né? Vamos pegar elementos dentro de N, certo? Digamos, y1, y2, elementos de N, né? De N e um escalar aqui. Então, o que a gente tem que mostrar... Opa. Então, temos que verificar isso daqui, né? Temos que provar isso aqui, que φ a menos 1 de maneira já compacta, digamos, x não, y1, desculpa, y1 mais r vezes y2, né? Olha, eu estou fazendo direto aqui, né? Porque, da mesma forma, deixa eu ver aqui.
Não, aqui. Sim, da mesma forma que a gente trabalha, né, por exemplo, para transformações lineares dentro da álgebra linear, para provar essas duas propriedades, a gente prova isto aqui de maneira direta, ou seja, que φ em x mais r vezes y igual a φ de x mais r vezes φ em y, certo? Eu estou fazendo agora, tá? Ok, então temos que provar que isto aqui vale, né? Isto aqui vale, certo? Mais r vezes φ menos 1 de y2, certo? Isso aqui é nosso objetivo para que φ menos 1 seja também linear, né? Mas como a gente vai provar isso daqui? Bom, de fato, então a gente pode aplicar φ de φ menos 1 de y1 mais... Aliás, eu posso aplicar a essa parte aqui. Eu vou trabalhar, acho que aqui é mais simples. Olha, aqui, usando o fato que φ é linear. Com φ é linear, certo? Isto aqui vai ser igual ao quê? φ menos 1 de y1 mais, esse r pode sair, né? Φ menos 1 de y2, certo? E isto aqui vai ser igual a y1 mais, né? Aqui eu acho que... esqueci, desculpa aqui. Φ em φ menos 1, né? Φ em φ menos 1, y2. E aqui vai ser r vezes y2, certo? E isto aqui pode ser escrito como φ de φ a menos φ aplicado em φ a menos 1, y1 mais r vezes y2, correto? Ok. E agora, a partir dessas igualdades aqui, né, da primeira, essa daqui igual a essa última, certo? Como φ é injetiva, né, usando a injetividade de φ, nós concluímos então que as pré-imagens são iguais, certo? φ a menos 1 de y1 mais r vezes φ a menos 1 de y2 tem que ser igual a φ a menos 1 y1 mais r vezes y2. Né? O que a gente queria demonstrar? Ou seja, que φ a menos 1 realmente é linear. Ok? Isso então implica φ a menos 1 é alinear. Perfeito. Então, isso aí demonstra nossa proposição. Tá? Então, no contexto dos amódulos, para você mostrar que um homomorfismo é um isomorfismo de módulos, é suficiente verificar que ela é uma aplicação bijetiva. Né? A gente viu um resultado semelhante no contexto dos anéis comutativos. Mas, por exemplo, na categoria dos espaços topológicos, né, isso aí não sempre é verdade. Então, não é suficiente que a aplicação, dada uma aplicação contínua, mesmo que a aplicação inversa exista, certo? Ou seja, que essa aplicação seja bijetiva, não garante que a inversa seja contínua também. Tá? Então, tem outras condições, por exemplo, que a aplicação seja aberta ou equivalentemente fechada, para garantir que trata-se de um isomorfismo nessa categoria, ou seja, um homomorfismo. Então, por favor, notemos um resultado semelhante no contexto dos espaços topológicos, certo? Mas, em geral, dentro de categorias de estruturas algébricas, vale uma proposição
semelhante àquela que acabamos de demonstrar. Muito bem, deixa eu ver. Ah, sim, ok. Tá. Ok, outra observação interessante aqui é a seguinte. Uma observação é a seguinte. Considere dois amódulos, né? Sejam M e N, dois módulos sobre o anel A, né? Dois amódulos. Ok. Então, nós denotamos este conjunto aqui, quer dizer, nós denotamos o conjunto dos homomorfismos de M e N dessa forma, certo? Então, este daqui, a princípio, é um conjunto. Este aqui é um conjunto, tá? É um conjunto. Mas, este daqui vai ter também uma estrutura de módulo. Então, o que estamos dizendo é que isto daqui não é somente um conjunto que era necessário para definir uma categoria, né? A princípio, ele era um conjunto formado por todos os homomorfismos de M em N. Então, agora estamos dizendo mais, que isto aqui tem uma estrutura natural de A módulo, certo? Ok, então, a princípio, esse daqui tem que ser um grupo abeliano. Acho que esse é um negócio que vocês já sabem, né? Mas vamos lembrar, né? Então, sejam, digamos, dois elementos daí, então tem que ser duas aplicações lineares, phi, psi, elementos daqui, né? Do home, de M em N, certo? E como a gente vai, ou como a gente define a soma? A soma, né, de phi mais psi, certo? Ela também tem que ser um homomorfismo linear, tá? Então, como ela é definida? De maneira natural. A cada x, você vai somar φ em x mais psi em x, certo? É dessa forma que você define a soma desses dois homomorfismos. E prova-se que isso daqui vai ser linear. É fácil, né? É fácil, porque este é linear, então essa soma tem que ser necessariamente linear, ok? Então, φ mais psi vai ser um elemento daqui, tá? Muito bem. E como a gente define a ação do anel sobre um elemento de home? Então, tome agora um elemento do anel, né? Qualquer, qual vai ser a ação? Né? E φ, um homomorfismo linear. Né? Então, como você define quem é R φ? Ele tem que ser um elemento do home também, né? Certo? E para isso ele tem que ser alinear. Então, como você define a cada x, né? A definição R φ simplesmente é a ação de R sobre psi em x, dentro de N. Ou seja, você usa a estrutura modular de N, né, para definir a estrutura modular de esse conjunto home, tá? Então esse agora, não somente esse home, não somente vai ser um conjunto, ele tem uma estrutura natural de home, de A módulo, desculpa, de A módulo, certo? Muito bem. Ok, é interessante observar o seguinte, uma observação aqui, interessante, vamos escrever com vermelho. Tá. Olha,
se você considera um amódulo, né, M qualquer, então você pode se perguntar qual que seria isto aqui. Aliás, primeiro eu vou começar dessa forma aqui. Tá? Uma coisa que eu não disse, na verdade, implicitamente sim, né? Todo anel tem a estrutura de amódulo, certo? Olha, isso aqui já deveria ter sido claro a partir do exemplo do quociente, né? Tá? Então, a gente pegou aqui um ideal qualquer, né? Desse anel e vimos que esse anel quociente, né? Bom, a princípio esse grupo quociente, ele também tem a estrutura natural de amódulo, certo? Aqui está a definição. A ação de um escalar sobre uma classe de um elemento x módulo A é simplesmente a classe do produto Rx, tá? Ok, então todo módulo quociente, todo grupo quociente tem estrutura de amódulo. Em particular aqui, se você considera o ideal zero. Se você considera o ideal zero, o quociente de A pelo ideal zero seria o próprio A. Não é isso? Então, o próprio A, ele tem estrutura de módulo sobre o anel, tá certo? Muito bem. Então, aqui, por favor, lembrar que, de maneira natural, A é um amódulo. Qual vai ser a ação? Simplesmente multiplicar dentro do anel. Tá? Acho que eu vou apagar aqui. Primeiro, vamos observar. Então, primeira observação é que A, né, é um amódulo, de maneira natural, né? Amódulo, certo? Ele já é um grupo abeliano, né, obviamente. E qual vai ser a ação de R sobre um elemento de A? Simplesmente multiplicar em A, certo? Para todo R, esse R é visto primeiro com um escalar, tá? E depois esse X visto como um elemento do grupo abeliano. Vai ser iguais, na verdade, tá? De maneira natural. Muito bem, então agora considere um amódulo qualquer, seja M, um amódulo. Um amódulo. Então, pelo que vimos, né, faz pouco, o conjunto dos homomorfismos de um modo qualquer, eu vou considerar nesse caso A, o próprio A em M, vai ser um amódulo também, tá? Bom, então podemos demonstrar que este novo módulo é isomorfo ao próprio módulo, tá? Então, o ROM de A em M é isomorfo com M, de maneira natural. Vamos estabelecer, então, um isomorfismo, tá? Qual seria o candidato a ser esse homomorfismo? Veja bem. Então, vamos definir a seguinte aplicação, né? Vou pegar aqui um elemento que seria um homomorfismo de A em M. Vou denotar com F, tá certo? Com F, tá? Então, por favor, esse F é um homomorfismo que vai de A para M e ele é linear, não é isso? Preserva tanto a adição como o produto por um escalar. Em particular, como você tem aqui o elemento 1, elemento unitário, F aplicado em 1 vai ser um elemento de M. Então, via φ, a esse elemento F, eu vou fazer corresponder a avaliação de F em U. F em U. Certo? Tá. E não é difícil ver que
esse φ aqui é um ahomomorfismo, certo? Tá? Então, esse φ é um ahomomorfismo, tá? Ele vai preservar a adição pelas próprias definições, né? É alinear, é um ahomomorfismo. Certo? Então, para demonstrar que ele é um isomorfismo, é suficiente demonstrar então que esse φ é uma bijeção, certo? Então, por que ela seria uma bijeção? Então, primeira afirmação é que φ é injetiva. Por quê? Φ é injetiva, né? Certo? Ou simplesmente mostrar a inversa. Eu acho que eu vou mostrar a cara da inversa melhor, tá? A cara da inversa, né? Quem seria uma inversa, né? Tá certo? Porque depois eu vou falar de núcleos, né? Então tem um critério mais simples para provar injetividade, certo? Como ainda não falamos disso, então vou mostrar a cara da inversa, né? Então vou considerar a seguinte aplicação, seja psi, que vai de M para o home, M em M, né? E como ela vai estar definida? Ok, você pega um elemento dm, x, né? E tem que fazer corresponder um homomorfismo linear, né? De, desculpa, aqui é que estou escrevendo aqui errado, perdão. De A em M, de A em M, certo? De A em M. Então, quem vai ser esse psi em x? Esse psi em x, vamos definir aqui, vamos aproveitar esse espaço. Ele tem que ser um homomorfismo alinear que vai de A para M, né? De A para M. Como ele vai estar definido? Naturalmente, você vai pegar um escalar R, né? E vai multiplicar esse R escalarmente por esse X. Tá certo? Você vai multiplicar esse R por X. Tá? E isso aí, obviamente, vai ser um elemento do módulo. Tá? Então, esse daqui está bem definido, é uma aplicação, certo? E para que φ, o mapa original, seja um isomorfismo, porque ele já é um homomorfismo, é suficiente verificar que ele é um isomorfismo. Tá? Isto aqui seria o candidato natural a ser a inversa. Tá? Então, vamos compor psi composta com φ. Vamos ver o que dá. Certo? Psi composta com φ. Aplique um F. Aplique um F aqui, né? Vamos aplicar um F, que é um homomorfismo de A em M. Então, esse daqui vai ser psi, né? Aplicado em φ em F. Mas quem é φ em F? É F em 1. F em 1, não é isso? Ok. E psi em F1, como é? Aqui, ó. Para cada elemento, olha, pegue um elemento aqui, R, dado R, um elemento, vamos colocar aqui um pontinho, dado R, um elemento dA, né, pela própria definição de psi, psi aplicado em esse elemento, agindo sobre R, né, porque isso aqui é uma aplicação, vai ser igual ao produto de R, né, vezes o R agindo sobre F em 1, não é isso? Agora, esse F aqui que a gente considerou é um elemento do home, de A em M. Então, ele é linear, né? Ele é linear, alinear. Portanto, esse R pode entrar aqui, esse R pode entrar. Então, vai ser F, R vezes 1. Essa ação agora dentro do anel, e isso aí vai dar R. Tá?
Então, veja bem, qualquer que seja o R, a ação psi em F1 aplicado em R dá o próprio F em R. Ou seja, em outras palavras, isto aqui tem que ser o próprio F. Né? Porque isto aqui, essa igualdade vale para todo R elemento de A, que é o domínio. Né? Então, isto aqui tem que ser igual a F. A identidade. E por outro lado, né, a outra composição, φ composto com psi, né? Agora agindo sobre um elemento x, vamos ser claros aqui, né? Para todo F elemento do ROM, certo? Que vai de A para M. E aqui, vamos pegar agora um elemento x de M, né? Então, o que vai ser? Isto aqui é φ aplicado em psi em x, né? Ok. Mas φ aplicado em qualquer f é f avaliado em 1. Então, isto aqui tem que ser esse psi em x avaliado em 1. Não é isso? Mas como é psi em x avaliado em 1? Aqui, ó. Psi em x avaliado em qualquer elemento do anel é R vezes escalar agindo sobre x, né? Esse produto por escalar. Então, se R vale 1, isto aqui vai ser a ação de 1 sobre x, né? E, obviamente, pela própria definição de módulo, isso aqui vai dar x, né? Portanto, essa igualdade aqui vale para qualquer x que está em M. Em conclusão, essa composta, φ composto com psi, tem que ser a identidade, né? No domínio de psi, que seria M. Certo? Muito bem, então temos essa composição, que é a identidade, né? Isto aqui também está dizendo que isto aqui em F dá F, né? Ou seja, se você quiser escrever isto aqui, seria psi composto com φ, também é a identidade, né? Só que a identidade desse home aqui, né? Vai estar meio carregada essa notação. Tudo bem. Portanto, esse psi aqui é inversa, né? Portanto, é inversa. Em particular, né? Φ é uma bijeção. Ok, então, se φ é uma bijeção e ela já é linear, então, pela proposição que a gente mostrou anteriormente, certo? Φ é um isomorfismo de módulos. O φ é um aisomorfismo. Aisomorfismo, ok? Muito bem. Moral da história, por favor, né? Vamos anotar aqui. Moral da história. Então, o home, né, de A em M é naturalmente isomorfo com o próprio módulo. Certo? Muito bem. Ok, então, a pergunta natural é que acontece, né? Que acontece se a gente muda aqui as posições, ou seja, deixa aqui anotar. Vale se perguntar, home de M em A, agora ao contrário, veja, de M em A, né? Certo? Será isomorfo com M. Por exemplo, se você pensa em A como um corpo, isso aqui no contexto da álgebra linear é chamado dual, né? O dual, certo? Então, um espaço vetorial será isomorfo a seu dual. Isso aí, por exemplo, se seu espaço vetorial é de dimensão finita, a resposta é sim, né? Mas, se seu espaço vetorial é de dimensão infinita, não necessariamente, tá? Não necessariamente são isomorfos, correto? Bom, então isso aí já daria
uma resposta de que isto aqui não vai ser verdade, né? Porque se a gente trabalha, né, com espaços vetoriais de dimensão infinita, procura um exemplo da álgebra linear nesse contexto, e vemos que isto daqui não funciona, né? Mas podemos dar, por que trabalhar com corpos? A gente pode trabalhar com anéis mais simples, né? Então, veja bem o seguinte exemplo, tá? Olha, vamos considerar, né, o módulo Z quocientado por 2Z como um Z módulo, tá certo? Como um Z módulo, tá? Deixa eu anotar aqui, né? Então, outro exemplo para mostrar que isso aqui não vale em geral, você vai tomar o anel A como sendo os inteiros, tá? O anel dos inteiros. E considere esse módulo aqui, ó, Z quocientado por 2Z, né? Ou seja, os inteiros residuais módulo 2. Certo? E daqui, ó, você está olhando como um grupo abeliano, certo? E nós já sabemos que todo grupo abeliano é um Z módulo de maneira natural, certo? Então, este daqui é um Z módulo. É um Z módulo. Um Z módulo. Muito bem. Ok. Então, né? Então, vamos considerar um homomorfismo, seja φ, um homomorfismo, né? Z linear, que vai dm, nesse caso Z2Z, com valores em Z, né? Ok. Muito bem. Então, quem seria φ? Os elementos de Z2Z são, vamos colocar aqui, por favor, os elementos. Esse aqui tem apenas, deixa aqui anotar por aqui. Acho que eu vou copiar aqui. Este cara aqui somente tem dois elementos, né? O 0 e 1. Classes, aliás, né? Classes, certo? A classe do 0, a classe de 1, módulo 2, né? Módulo 2Z. Então, quem seria a classe desse gerador aqui, né? Esse aqui é um grupo cíclico, cujo gerador é 1, né? O gerador é 1, certo? Certo? Então, certo, deixa eu ver aqui. Certo. O seguinte, né? Uma propriedade que eu não disse, né, mas que vale para homomorfismos alineares é que o zero é elevado a um zero. Da mesma forma que você prova no contexto dos espaços vetoriais, vale essa propriedade, certo? Então, olha, o zero de Z, tem que ser a imagem da classe do zero aqui, da classe do zero, certo? Tá, por favor, em geral, dados dois módulos, né? Um homomorfismo tem que levar o zero do primeiro, ou seja, o elemento neutro do primeiro grupo, o elemento neutro do segundo grupo. Tá? Isso aí é válido porque são homomorfismos de grupos abelianos. Pronto, tá certo? Tá. Então nem precisava falar disso. Tá, então isto aqui, o zero, né? O zero não é outra coisa que 1 mais 1. Se você soma dentro desse grupo abeliano, né? Desse grupo abeliano aqui, a soma de 1 mais 1 é 0. Agora, como φ é linear, isso aqui tem que dar φ de 1, né? Mais, né? Φ de 1, certo? Ok.
E como este daqui é duas vezes, né? Φ de 1, certo? Φ de 1. Tá, então a gente tem essa igualdade dentro dos inteiros, né? Dentro dos inteiros. 0 igual a duas vezes φ de 1, né? Tá, e como os inteiros são domínio e integridade, né? Esse aqui, 2 diferente de 0, então necessariamente φ em 1 vai ser 0. Tá? Φ em 1 vale 0. E obviamente, como já falado, φ em 0 tem que ser 0, certo? Portanto, se você pega qualquer homomorfismo, né, de Z, 2Z em Z, está dizendo que as imagens, todas as imagens são 0. Então, esse mapa tem que ser 0. Tá? Portanto, né, moral da história, esse home aqui vai ser o módulo trivial, né, o grupo abeliano trivial. Né? Portanto, o módulo trivial. Z, o módulo 0. 2Z. Z se reduz, né, a esse módulo, o módulo 0. Né? Somente tem um elemento. A gente não escreve dessa forma, simplesmente escreve assim, módulo 0. Tá certo? Módulo 0. Tá? Mas, obviamente, né, obviamente, isto aqui não vai ser isomorfo com Z2Z. Isto daqui obviamente não pode ser isomorfo com C2Z, né? Tá? Porque este daqui tem pelo menos, este aqui tem dois elementos, não é? Dois elementos, este aqui tem 0 elementos, então não podem ser isomorfos, ok? Muito bem. Então, em geral, não vale isto aqui, tá? Em geral, não vale, tá? O que vale é esse isomorfismo correto. Muito bem. Que outra coisa podemos falar sobre módulos? Deixa eu ver se temos algum exemplo interessante aqui. Assim, bom, se você considerar um ideal, né? Então, a projeção natural, que inicialmente era somente um homomorfismo de grupos abelianos, ela passa a ser alinear. Porque esse A já tem a estrutura de A módulo e esse quociente também vai ter a estrutura de A módulo, certo? Então, pela própria definição, esse π vai ser alinear, correto? Muito bem. Outra coisa também, a partir da definição, é que todo homomorfismo de grupos abelianos, né? Então, no contexto dos Z módulos, passa a ser agora um homomorfismo Z linear. Correto? Muito bem. Vamos anotar essas coisas aqui, é importante. Tá, deixa eu anotar por aqui, onde temos espaço. Vamos para outra folha. Tá, então, exemplos simples, né? Os exemplos aqui. Uns exemplos. O primeiro exemplo, né, seja A um ideal, né, um ideal dentro do anel A, certo? Então, considere esta projeção canônica, né, de A no quociente. Isso aqui nós sabemos que é um homomorfismo de grupos abelianos. Estou olhando apenas como grupos abelianos, mas a gente já sabe que isso daqui tem estrutura natural de A módulo e isso daqui também, certo? Então, esse π, com essas estruturas que já dimos, né, a esses, tanto A como ao quociente, estruturas de A módulos, passa a ser alinear. Tá? Então, este daqui é alinear. Isso é fácil verificar a partir das definições, certo? Segundo exemplo,
vamos considerar dois grupos abelianos, sejam M e N, dois grupos abelianos, dois grupos comutativos, né? Os grupos abelianos. Nós sabemos que eles têm a estrutura natural de Z módulo, né? E vamos considerar um homomorfismo de grupos abelianos, né? E um homomorfismo de grupos abelianos, certo? Um homomorfismo de grupos. Então, você pode verificar, né, nas definições que a gente deu, que esse φ aí vai ser agora um homomorfismo linear sobre os inteiros. Então, isso aqui vai ser Z linear. Z linear. Tá? Isso é fácil de ver porque, olha, como foi definido a ação de Z? Por exemplo, quando o inteiro é positivo, é simplesmente somar, né? Digamos, n vezes esse elemento, né? Mas como este daqui é homomorfismo de grupos abelianos, essa soma vai ser preservada. Então, facilmente é verificado. Que vai levar o zero em zero, sim, porque é um homomorfismo de grupos, certo? E outro caso, né, quando é n negativo, né, pela própria definição, também transforma-se em uma soma, né? Nesse caso, se n negativo, vai ser menos n vezes o oposto do elemento. Tá? Então, fácil de verificar. Perfeito? Correto. Outro exemplo, né? Outro exemplo, deixa eu ver aqui. Ah, sim. Ok. Considera agora um homomorfismo de anéis. Sejam, agora, φ, um homomorfismo de anéis. Tá? Um homomorfismo de anéis comutativos, é claro, né? Morfismo de anéis. Certo? Muito bem. E suponhamos que você tem um módulo sobre o anel B. E seja M um B módulo. Agora é um B módulo, certo? Um B módulo. Tá? B módulo, certo? Ou seja, um módulo sobre o segundo anel, contradomínio. Então, esse M tem uma estrutura de A módulo também. Sobre o primeiro. Como assim? Um A módulo. Tá? Então, precisamos definir uma ação linear do anel sobre M, certo? Do anel A. Então, pegue um elemento do anel, seja A, no caso, né? Seja R, um elemento de A, né? Sejam, aliás, e M, um elemento de M. Né? Então, como a gente vai definir? Qual vai ser a ação de R sobre esse elemento M, tá certo? Olha, é o seguinte, vamos aproveitar que M tem a estrutura de módulo sobre B, de módulo sobre B, né? Então, se esse elemento R está no anel A, sua imagem vai estar em B. Então, você tem φ em R é um elemento de B. E como M é um módulo sobre B, tá? Esse φr age sobre esse elemento M, né? Então, olha, você está usando a estrutura modular sobre B para definir uma estrutura modular sobre A. Simplesmente você fez o quê? Como você vai proceder? A ação de R, elemento de A sobre M, certo? É igual à ação de sua imagem sobre M, já que M tem a estrutura de B módulo.
tá ok? E aí você pode verificar facilmente que realmente isso aí está bem definido, ou seja, que tem a estrutura de A módulo, né? Por exemplo, por que 1, né? Por exemplo, né? Por exemplo, se você faz agir 1 de A, né, sobre M, seria igual a φ de 1 de A agindo sobre M. E aqui que é importante, né, que φ preserve identidades, né? Por isso que a gente, por convenção, desde o início falamos que nossos homomorfismos de anéis, né, tem que levar identidade em identidade. Então esse aqui tem que ser isso aqui, tá bom? Vezes M, né? E como M tem a estrutura de módulo sobre B, então isto aqui é igual a M. Por exemplo, essa última propriedade. Tá ok? E as outras são verificadas facilmente, tá? Muito bem, essa operação chama-se de restrição de escalares. Né? Estamos restringindo escalares de B para A. Né? Isso aí faz mais sentido, principalmente quando B é um anel que contém A. Ou seja, quando isso daqui é uma injeção, um homomorfismo injetivo. Você pode ver A como um subanel de B. Isso, mas em geral, né, a gente usa esse nome, tá? Então esse processo chama-se de restrição de escalares. A restrição de escalares, né? Ok. E existe um processo inverso também, chamado extensão de escalares, né? Como estender, né, digamos, a estrutura de A, digamos agora ao contrário, M tem a estrutura sobre A. Então, podemos construir um novo módulo a partir de M, de tal forma que ele tenha estrutura sobre B? A resposta é sim. Mas para isso precisaremos trabalhar com o produto tensorial, tá certo? Isso aí a gente vai ver nas próximas reuniões, né? Uma construção interessante sobre módulos. Produto tensorial. Muito bem, outro exemplo, deixa eu ver aqui. Acho que é exemplo 4, né? Tá, muito bem. Seja A um anel. Ok, então a gente pode considerar o anel de polinômios numa indeterminada x com coeficientes em A e poder falar dos AX módulos. Então, um AX módulo é o mesmo, né, dizer que um grupo abeliano tem a estrutura de AX módulo, é a mesma coisa que dizer que ele tem uma estrutura de A módulo, juntamente com uma aplicação linear de M em M, certo? Com efeito, se M for um AX módulo, tá? Visto que a inclusão é um homomorfismo de anéis, portanto, pelo que acabamos de ver, né, M vai ter uma estrutura de A módulo, certo? Tá? Mas ainda a multiplicação por x vai ser alinear. Tá? Agora vamos explicar. Reciprocamente, se M é um A módulo e temos uma aplicação alinear, então podemos munir M de uma estrutura de AX módulo, certo? Deixa eu explicar isto aqui melhor no quadro. Tá. Muito bem. Então, como sempre, A denota um anel, né? Então, seja M, tá? Um módulo sobre AX, tá? Ou seja, os escalares são polinômios. Um AX módulo. Tudo bem. Então, a primeira coisa, né, é que M tem a estrutura de A módulo também. Como? Como a gente faz? Por restrição de escalares, restringindo os escalares para A. E para isso a gente usa a inclusão natural. Então, considere essa inclusão natural, né, de A
vamos chamar de I, vai de A para AX. A inclusão natural. Visto os elementos de A como polinômios constantes, certo? Considere a inclusão natural, né? Inclusão natural. Ok. Bom, então, pelo que vimos, por restrição de escalares, M, que já tem a estrutura aqui, agora vai ter uma estrutura de A módulo, certo? Então, por restrição de escalares, por restrição de escalares, M também passa a ser um A módulo, né? Um A módulo. Certo? Como você faz agir um elemento aqui, né? Dado R um elemento de A, né? M um elemento de M. Olha, R vai agir sobre esse elemento simplesmente transportando via iota para M, né? Iota de R, o polinômio constante, né? Ele age sobre M, que é o próprio R, o polinômio R, certo? Tá? Polinômio constante, tudo bem. Além disso, né? A identidade, né? A identidade de M, né? Vai ser, com essa estrutura modular, passa a ser alinear. Alinear, certo? Olha, porque ela preserva, né, a adição, porque já é um módulo, né? Então a identidade vista como AX módulo, né, tem que ser também AX linear. Mas como a gente está restringindo os escalares para A, certo? Vai preservar a adição e vai preservar esse produto também. Então, isso aí é claro. Reciprocamente, né? Reciprocamente. Suponhamos agora que M é um A módulo, tá? Agora é um A módulo. M é um A módulo. E que além disso nós temos um homomorfismo alinear de M para M, que φ é alinear. Então, dadas essas duas condições, equivale, ou vamos provar de que M tem a estrutura de AX módulo também. Tá? Então, M tem estrutura de módulo sobre AX. Tá? De AX módulo. Ok? Como a gente vai definir isso daqui? De fato. Bom, apenas falta ver, né, que temos uma ação linear de AX sobre M, né? Ou seja, como a gente vai definir essa ação, não é isso? Essa ação de AX sobre M. Né? Ok, então vamos pegar aqui um polinômio, digamos P, um polinômio P, né? E aqui um elemento de M. Então, a esse par ordenado vamos fazer corresponder P em M. Como vai ser definido isso daqui, né? Eu gostaria de saber como você vai definir isso daqui. Então, olha, esse P aqui, esse polinômio,
pode ser escrito dessa forma. Digamos que a gente escreve dessa forma. Aí, x, i, certo? Um polinômio que vai de 0 até k, certo? Muito bem. Agora, temos também um homomorfismo alinear. Então, isso aí permite definir o homomorfismo P avaliado em φ. P avaliado em φ. Como sendo isto aqui, ó. Isso aí é bastante usado na álgebra linear, né? Φ em I. O que significa isto, por favor? O que significa isto? Esse elemento aqui, φ em I, não é outra coisa que a composição de φ com I vezes. Ou seja, φ aí, isto aqui é φ composta com φ composta com φ I vezes. I vezes, certo? I vezes. Obviamente, quando I é positivo, né? Se I é positivo, né? Seria essa composição, tá? Olha, isso aí faz sentido porque essa φ vai de M para M. Então, você pode compor φ com φ, né? E então vai de M para M. Aliás, a composição de dois homomorfismos alineares é alinear também, tá? Tudo bem. Quando I é zero, né? Quando I é zero, você define como sendo a identidade, né? Quando φ é zero, isto daqui é a identidade de M, tá? Tudo bem, e como nós sabemos que este daqui, home, né, home aqui, nesse caso de M para M, um A módulo, né, um A módulo, esse daqui um A módulo, já vimos, né, tem a estrutura de A módulo, um A módulo, né, então, qualquer elemento daqui pode ser multiplicado por um escalar, e dois elementos podem ser somados. Então, tudo isso daqui, esse π em φ, é um elemento daqui, home, né, de M em M. Ou seja, este daqui vai ser um homomorfismo alinear de M em M. Certo? Muito bem. Então, esse π em φ, certo? Que é um elemento daqui. Se pega um elemento de M, então sua imagem vai estar em M. Tá? Então, você vai definir isto daqui como sendo P em φ, certo? Esse homomorfismo alinear aplicado em M. Aplicado em M. Ok? E você pode definir que, de fato, isto aqui define uma ação linear de AX sobre M. Ok? Muito bem, então, moral da história. Moral da história. Se você tem um A módulo juntamente com um homomorfismo alinear, você pode equipar a M de uma estrutura de AX módulo. O caminho que acabamos de ver agora, né? Então, a ação de um polinômio P sobre M, certo? Um polinômio P sobre M seria a avaliação de essa aplicação aqui, P em φ, definida dessa forma, né? Essa forma, avaliado em M, tá? Muito bem. E reciprocamente, se você tem M, um AX módulo, automaticamente M passa a ser um módulo sobre A, e além disso, tem também um mapa linear, que nesse caso seria a identidade, tá? Portanto, moral da história, né? Mais uma vez, dar um módulo sobre um anel de polinômios é a mesma coisa que dar um módulo sobre os coeficientes, juntamente com uma aplicação do módulo em ele mesmo, certo? Alinear. Um endomorfismo alinear, tá? Sim, como é usual na álgebra linear, certo? Homomorfismos alineares que vão do módulo nele mesmo são chamados de endomorfismos, tá? Um endomorfismo alinear, no caso. Beleza? Muito bem.
Certo. Vamos falar um pouquinho sobre submódulos, né? Tá? Assim como, fazendo a analogia à álgebra linear, né, a gente fala dos espaços vetoriais, né, da categoria dos espaços vetoriais, objetos são os espaços vetoriais, os morfismos nessa categoria são... deixa eu abrir vários aqui, né? Cadê? Tá. Então depois a gente fala dos subespaços vetoriais, né? Toda a mesma coisa aqui, dos submódulos, certo? Rapidamente, né? Submódulos. Submódulos. Bom, o que é um submódulo? Dado um módulo M, e N um subconjunto de M, dizemos que N é um submódulo se N satisfaz as seguintes condições. N é um subgrupo de M, né? Ou seja, o elemento zero vai estar em N, ele vai ser fechado com relação à soma, certo? E além disso, o produto de qualquer escalar com um elemento do candidato a ser submódulo tem que estar aí. Vai ser fechado então para a multiplicação por um escalar. Ok? Então, vamos anotar isso daqui rapidamente, né? Seja M um amódulo, né? Um amódulo. Seja N um subconjunto de M. Então, dizemos que N é um submódulo. N é um submódulo de N se satisfaz as seguintes condições. Primeira é que N tem que ser um subgrupo, né? N é um subgrupo de M, tá? Um subgrupo de M, né? Ok? Isso significa então que N no vazio, né? Em particular, o zero vai estar em N, né? E se você pega, digamos, N1, N2 em N, então a soma de N1 com o oposto de N2, ou seja, N1 menos N2, pertence a N. Tá? Muito bem. E a segunda condição é que, se você considera um escalar, né, R no anel, e N um elemento de N, então o produto de Rn, esse produto de Rn, tem que estar também em N. Certo? Portanto, N passa a ser um módulo também. Tá? Ou seja, a gente pode definir também de maneira equivalente, né, um submódulo como sendo um módulo contido dentro do módulo M. Tá? Muito bem. Exemplos. Né? Exemplos. Vamos ver alguns exemplos para acabar nossa aula de hoje. Exemplos. Né? Todo módulo possui dois submódulos, os chamados submódulos triviais. Certo? Submódulos triviais. Olha, o zero, aquele formado apenas pelo elemento neutro, né? Esse aqui vai ser um submódulo. Satisfaz, ele é um subgrupo de M, claramente, né? Um subgrupo trivial. E sim, uma propriedade dos módulos, né, da mesma forma que acontece em espaços vetoriais, é que se você multiplica um escalar pelo zero, o resultado é zero, tá? Então, eu já nem falei essas propriedades, né? Mas valem nesse contexto também, né? Então, se você multiplicar R, um escalar qualquer, por zero, vai dar zero, portanto, vai estar aqui.
Então, 0 e m são submódulos, tá? Uma coisa, para a gente, digamos, de maneira compacta, nos referir a um submódulo, vamos escrever dessa forma. N submódulo de m. N menor ou igual. Vamos usar essa notação, certo? Como se fosse um menor ou igual, né? Tá? Então, quando a gente escreve dessa forma, é porque estamos indicando que N é um submódulo. Então, isso aqui é uma notação, por favor. Notação. Ok. Tá? Para não estar escrevendo um submódulo, né? A gente já de maneira breve escreve assim. Ok, então tanto 0 como m, né, são submódulos de m. E esses aqui são chamados submódulos triviais. Módulos triviais. Né? Triviais. Então, todo módulo tem, pelo menos, como submódulo, os triviais. Né? Esses dois aí. E se é 0, obviamente, vai ter um só, ele mesmo. Né? Muito bem. Qualquer subgrupo de um grupo abeliano também vai ser um submódulo, né? Certo? Ok. Então, escrever aqui, né? Se M é um grupo abeliano, ou um Z-módulo, equivalente, né? É um Z-módulo. Isso é interessante porque a teoria dos grupos abelianos, certo? Tudo isso daí pode ser estudado no contexto dos Z-módulos, agora dos módulos, né? Então, essa categoria já está, quer dizer, passa a ser uma subcategoria da categoria dos Z-módulos, certo? Se M daqui é um Z-módulo, né? E N, digamos, é um subgrupo de M, tá? De M. Então, automaticamente, N passa a ser um submódulo. N passa a ser um submódulo de M. Vou indicar aqui o Z, para dizer que é um C submódulo. Tá ok? Sim. Exemplos importantes aqui. Tá, o seguinte também. 3. Seja φ um homomorfismo alinear. Tá, vou indicar assim, ó, nessa anotação. Elemento do home, né? M e N. Automaticamente, né, estão conectados aqui dois submódulos, um de M e outro de N. A mesma coisa que no caso da álgebra linear. Né? O primeiro deles é o núcleo. Quem é o núcleo, por definição? O núcleo de φ, né, vai estar formado por todos os elementos do domínio do módulo M, que são levados via φ no zero, tá? Como você prova isto na álgebra linear? Isto aqui, na álgebra linear seria um subespaço. Então, aqui, nesse contexto, seria um submódulo. De quem? Do primeiro, M. Tá? O núcleo, então, é um submódulo de M. Correto? Tá. E, né, igual que acontece na álgebra linear, você pode mostrar que φ é injetivo, esse homomorfismo alinear é injetivo, se somente se seu núcleo é trivial, ou seja, o núcleo se reduz a zero, somente está formado pelo zero. Né? Algumas vezes a gente escreve dessa forma, ou podemos escrever dessa forma, tá ok? Tá, então essa aqui é uma propriedade conhecida da álgebra linear, né? A prova aqui pode ser adaptada, uma tradução assim literal e pronto. Tá? Por outro lado, existe também o conjunto imagem, né? Outro objeto que você estuda dentro da álgebra linear também. Então a imagem, né,
dessa aplicação linear, né, seriam todos os elementos de N que são imagens de algum elemento de M. Tá? Então, vai estar formado por todos os N, tal que N é igual a φ de M para algum M elemento do domínio, né? Algum M elemento de M, certo? Então, essa imagem, né? Essa imagem de φ é um submódulo de N, certo? Ok, por favor, na categoria dos anéis, né, na categoria dos anéis, o núcleo não é um subanel, o núcleo é um ideal. Se aqui você considera um anel um homomorfismo de anéis, aliás, né, então o núcleo passa a ser um ideal, não é um subanel, né, certo? E a imagem, tá? A imagem não é nem ideal, certo? A imagem não é ideal, mas ela vai ser um subanel do anel contradomínio, tá certo? Mas no contexto de módulos, comporta bem, né? Tanto a imagem como o núcleo são submódulos. Bom, no caso a imagem do contradomínio e no caso do núcleo do domínio, certo? Mas ainda você pode provar que φ vai ser sobrejetivo, né? Se somente se, né, a imagem é igual a todo, né? Na verdade, isso daqui é direto da definição, né? Certo? Pela própria definição. Quando uma aplicação é sobrejetiva, quando todo elemento do contradomínio é imagem de alguém, tá? Então nem precisa provar isso aqui. Isso aqui é claro. Beleza? Muito bem. Então, em particular, quando φ vai ser um isomorfismo. Φ é um isomorfismo se somente se φ injetivo e sobrejetivo, né? Tem que ser uma objeção, pelo que já vimos, suficiente. E para isso acontecer, o núcleo tem que ser zero e a imagem tem que ser todo o contradomínio. Não é isso? Muito bem. Ok. Deixa eu ver aqui. Tá. Certo. Sim, outro exemplo nessa direção, né? Exemplos aqui para acabar essa história. 3, 4 é o seguinte, né? Se você considera uma família de submódulos, digamos NI indexado por algum conjunto I, se isto aqui representa uma família de submódulos, de um módulo dado, DM, então, né, como acontece, por exemplo, no caso da álgebra linear, né, a interseção tem que ser no caso da álgebra linear, um subespaço, aqui um submódulo. Tá? A interseção vai ser um submódulo. Né? No caso ideais também, a interseção arbitrária de ideais é um ideal, beleza? Então, essas provas são análogas, ok? Muito bem. E, finalmente, um exemplo 5, né? O submódulo gerado, certo? Se você tem, digamos, um subconjunto agora de um módulo, seja x, subconjunto apenas, tá certo? Apenas subconjunto, tá certo? Ok, então você está interessado, né, em construir um submódulo de M que contenha x de maneira mínima, ou seja,
você vai construir o submódulo gerado por x. Tá? Então, esse submódulo gerado por x é denotado dessa forma. E usando o exemplo anterior, pode ser construído como sendo a interseção da família dos submódulos que contém x. Então, aqui você vai considerar todos os submódulos de M com a condição que eles contenham x, certo? Contenham x, tá? E então você interseca todos eles, né? Então, pelo exemplo anterior, essa interseção tem que ser um submódulo. Como todos eles contêm x, ele vai conter x. E de maneira mínima. Por quê? Porque se você considera outro submódulo que contém x, então ele vai ser um elemento dessa família, certo? Um elemento dessa família, né? E se é um elemento dessa família, essa interseção tem que estar contida nele, porque é um elemento da família, certo? Eu acho que eu vou anotar isso daqui de uma forma mais rigorosa aqui, ou mais bonita aqui. Ou seja, x, aqui então, vou intersecar todos os módulos onde isto daqui pertence à família f, e aqui vou dizer que f é essa família que eu acabei de apagar. Ou seja, essa família está formada por todos os submódulos de M que contém x, né? N que contém x, certo? Muito bem. Então, como já vimos, isto daqui vai ser um submódulo, né? Todo mundo contém a x, então este contém a x. E se você tem outro submódulo que contém x, ele vai estar na família. Portanto, essa interseção tem que estar contida nesse submódulo, tá? Então, ele é o menor submódulo com respeito à interseção, né? Que contém x, tá? É o menor no sentido da inclusão, certo? É submódulo de M, que contém x, tá? Bom, esse cara aqui, ele é chamado de submódulo gerado, tá? Por x, certo? Então, ele vai ser o submódulo gerado por x, tá? Muito bem. É possível demonstrar que ele tem outra cara, tá? Então, vamos anotar aqui como uma propriedade, uma observação, o seguinte, né? Olha, você pode mostrar que esse submódulo gerado, né, que foi definido como sendo a interseção, para nós, esse cara aqui foi definido dessa forma. Vamos colocar esses dois pontos igual para indicar que estamos definindo essa interseção. Ok? E você aí pode provar que este daqui, certo, é igual ao conjunto formado por todas as combinações lineares, ou seja, somas finitas de produtos de elementos do anel com elementos de x. Então, aqui vão aparecer caras da forma RI, XI, né? E variando de 1 até um certo N, certo? Com a condição de que esse N é um natural, certo? E esses RIs, né, são elementos do anel, né, para todo I variando entre 1 e N. Deixa aqui. E variando entre 1 e N. E esses xi são elementos de x, certo? Muito bem. Isso aqui, né,
vale no contexto da álgebra linear, certo? Você lembra do subespaço gerado por um x, e normalmente é definido dessa forma, né, como aparece assim na direita, né? Aí você mostra que, de fato, isso daí é um subespaço, e ele contém x de maneira mínima, então tem que coincidir com isso. Então a mesma prova pode ser adaptada nesse contexto, somente mudando escalares do corpo, no contexto da álgebra linear, para escalares do anel. Tá? Então a prova é exatamente a mesma. Tá? Muito bem, então um elemento do gerado não é outra coisa que uma combinação linear, né? Certo? Portanto, uma soma finita de elementos do anel com elementos do conjunto. Beleza? Perfeito. Já na próxima reunião, a gente vai falar sobre os módulos quocientes, né? Seu teorema principal, os teoremas de correspondência e os teoremas fundamentais do isomorfismo para módulos. Então vamos parar por aqui nossa aula.